Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu vou ler, você acompanha aí. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Eu vou estar lendo do versículo 6 ao versículo 11. Mas ressaltando 2 versículos aqui para nós essa noite. O versículo 6 e o versículo 11. Eu vou ler de 6 a 11. Mas a gente ressalta aqui especificamente esses 2, 6 e 11. Presta atenção. A palavra de Deus diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim, como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim, como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para lá, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez. Vamos conversar com Deus. Pai Celestial, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Palavra esta que, como lemos agora, não volta para Ti vazia, mas cumprirá o propósito da qual ela está sendo mandada. Pai querido, rogamos agora que Teu Espírito Santo, Ele canalize esta palavra no nosso ser, no nosso viver, no nosso coração. Que nós possamos agora, Pai, ter a compreensão do Teu recado, daquilo que o Senhor quer para nós esta noite, aqui nesse lugar. Rogamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Prestou atenção? O texto diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Deus, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meus amados, esta palavra é uma palavra profética. É uma palavra profética, ou seja, ela prediz o futuro. Por isso é chamada palavra profética. Predizendo o futuro, e no caso aqui, desse contexto, o futuro é o juízo de Deus, que virá sobre a nação de Israel. Geralmente, Deus convocava homens inspirados por Ele, no caso os profetas, para anunciar ao povo exatamente o recado que Deus tinha especificamente para aquele povo. É o que está acontecendo aqui, é o que aconteceu aqui nesse texto de Isaías capítulo 55 que nós lemos agora. E geralmente os profetas, homens inspirados por Deus, transmitiam a palavra de Deus. Não era a palavra do profeta, não era aquilo que o profeta achava, não era aquilo que o profeta queria. Mas o profeta, homem inspirado por Deus, ele ia anunciar ao povo a palavra de Deus. E às vezes, a palavra de Deus era, o recado de Deus,
era um castigo. E o profeta tinha que pronunciar o castigo. Às vezes a palavra de Deus eram promessas. Aí é bom. Todo mundo gosta. E o profeta tinha que anunciar as promessas. Às vezes a palavra de Deus era a palavra de bênçãos. E às vezes a palavra de Deus era um recado importantíssimo, que é esse recado que nós acabamos de ler aqui. Ou seja, Deus, a palavra, muitas vezes não vai falar exatamente aquilo que a gente quer ou queira ouvir. No caso aqui de Isaías, capítulo 55, o recado é sobre o juízo de Deus. Juízo de Deus, que viria a qualquer momento sobre aquele povo, sobre aquela nação. Esse era o recado. Vai haver juízo para o meu povo. Eles precisam entender que eu vou mandar o juízo sobre eles. Só que antes do juízo, e o juízo vinha, mas antes que o juízo chegasse, o povo, através da vida do profeta Isaías, estava sendo convocado a buscar o Senhor e se arrepender. Olha que Deus maravilhoso. Ele vai mandar o juízo, sim, mas para que todos não sejam consumidos e tenham a oportunidade de se salvar, ele então manda o recado. Olha, eu vou mandar o juízo. Fala isso para o povo, para eles se arrependerem, para eles se voltarem para mim novamente, para eles tornarem a me obedecer, para eles tornarem a me seguir, porque vai vir o juízo. Mas antes que venha o juízo, e de fato vem, fala isso para o povo, para que eles busquem ao Senhor, busquem agora, enquanto há tempo, busque agora, porque é a oportunidade, busque agora, porque abriu-se um parênteses, e daqui a pouco esse parênteses irá fechar. O profeta Isaías profetizou num período muito difícil, para quem conhece a história sabe. Foi um período muito difícil em que a nação de Israel, povo de Deus, estava cativa. Foi nesse período de cativeiro, de angústia, de dor, que o profeta é levantado por Deus para dizer todas essas palavras para o povo. Então era um momento muito difícil. Eles estavam cativos, se encontravam em decadência, o povo se encontrava em decadência, decadência física, decadência moral, decadência espiritual, principalmente. Tudo isso aconteceu com o povo, porque eles haviam se afastado de Deus, porque eles haviam desobedecido a Deus, porque eles se afastaram, desobedeceram, desconsideraram, ignoraram, e agora a situação era de dor, de lamento, de tristeza. Tudo isso porque eles desobedeceram às leis de Deus, e pior, cada uma ia seguindo o seu próprio caminho. Cada uma ia seguindo os seus próprios prazeres. Cada uma ia seguindo suas próprias vontades. Cada um ia seguindo suas escolhas, sem levar em conta o que Deus tinha para cada um. Ou seja, ignoravam a palavra de Deus. É daí que tudo tornou-se um caos, uma desordem. E Deus, vendo tudo isso, então levanta esse profeta Isaías para falar com o povo. O profeta Isaías, se você conhece a história, ele não cansou de advertir o povo. Toda vez que Deus convocava ele para advertir o povo, ele ia e falava e fazia a parte dele. Então ele não se cansou de advertir o povo, porém, o povo ignorava a palavra, ignorava o recado, ignorava aquilo que Deus dizia para o povo.
o recado de Deus, e agora, como o povo ignorava esse recado, então Deus está mandando agora esse último alerta. Deus está mandando agora esse ultimato, vamos dizer assim, que o povo estava sendo convocado, primeiro, a buscar ao Senhor, voltar-se para Deus, arrepender-se dos seus erros, dos seus pecados, em primeiro lugar. Segundo lugar, deixar os caminhos tortuosos. Você sabe que quando uma pessoa se afasta de Deus, ela pega qualquer caminho. E a proposta fala para o povo deixar os caminhos tortuosos e fazer não a vontade de cada um, mas tão somente a minha vontade. E terceiro, se o povo fizer isso, vem a promessa. Eles vão receber o perdão. Eles serão acolhidos de novamente comigo. Eu os acolherei, eu os abraçarei, eu estarei com eles. Mas cada uma, tinha que tomar essa atitude individual. Eu tenho que voltar para Deus. Eu não posso tomar essa decisão por você. Você tem que tomar essa decisão por si mesmo e assim sucessivamente. De qualquer forma, o juízo de Deus ele iria ser aplicado. Deus não ia voltar atrás. Se ele falou que ia mandar o juízo, ele vai e ia mandar o juízo. De qualquer forma, esse juízo ia ser aplicado. Aqueles que se arrependeram, porque teve entre o povo uma grande maioria que se arrependeu e buscaram ao Senhor. E o que aconteceu? Foram salvos. Porém, um grande grupo ignorou, desprezou, desobedeceu, desconsiderou que havia de vir o juízo. Esse negócio aí é tudo babaquice, isso aí não vai acontecer nada não, eu vou viver a minha vida, esse negócio de juízo de Deus aí, isso aí nunca vai acontecer não, eu vou me divertir, eu vou brincar, eu vou fazer tudo que eu puder, que não vai ter juízo nenhum. Alguns pensaram dessa forma, e o que aconteceu? Desconsideraram, ignoraram, desprezaram, desobedeceram. Só que lá na frente, foram encarar o juízo de Deus. E assim foi. E o fecho dessa história é que alguns obedeceram e se salvaram. Alguns voltaram atrás, voltaram para Deus e se salvaram. E outros continuaram na ignorância e se perderam. Porém, o juízo aconteceu, tanto para quem voltou, tanto para quem obedeceu, como para quem não obedeceu. Amados, contextualizando essa palavra para nós hoje, vamos trazer essa palavra para nós hoje, para nosso contexto hoje, para a nossa sociedade hoje, para o nosso mundo hoje. O que significa tudo isso? Então, contextualizando aqui para nós hoje, significa que nós estamos em pleno século 21. Nós estamos agora no século 21. E a história se repete novamente. Note isso. O que aconteceu no passado, acontece da mesma forma, ou parecidíssima, nos dias de hoje. O ser humano vai vivendo sua vida sem a preocupação de buscar a Deus em primeiro lugar. Quantas pessoas você conhece, quantas pessoas eu conheço que de fato buscam a Deus em primeiro lugar? A história se repete no século 21. O ser humano vai vivendo sua vida sem a preocupação de buscar a Deus em primeiro lugar. Pelo contrário, as pessoas muitas vezes têm buscado muitas coisas, você sabe disso? As pessoas hoje, no século 21, na modernidade, da tecnologia, têm buscado muitas coisas nesta vida, muitas coisas nesse século. Mas
se forem pautar, catalogar, no plano da vida das pessoas, Deus às vezes ocupa 6º, 7º, 8º, 9º, 20º, ou item Deus, na vida de muitas pessoas, é o último item do qual as pessoas buscam. Isso tem acontecido no nosso século. As pessoas, em vez de buscar Deus em primeiro lugar, Deus tem um número, o número 1. O número 1 é o número de Deus. Buscai primeiro Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. As pessoas estão esquecendo disso. E o que tem acontecido? Tem acontecido que pelo fato das pessoas não buscarem mais a Deus, das pessoas não quererem mais a Deus, das pessoas não priorizarem, é isso que eu quero dizer, as pessoas não priorizarem mais a Deus, o que está acontecendo no nosso mundo? Isso a nível internacional, a nível mundial, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Fala a verdade, é que o mundo está uma loucura, é verdade ou não é, pessoal? O mundo está uma loucura, está difícil viver. O que está acontecendo? É que o ser humano, a gente nem conhece mais o ser humano. E a gente faz uma pergunta, mas o que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com as pessoas? A gente faz essa pergunta, olhando o cenário, o mundo, olhando a sociedade. Está uma loucura. O que está acontecendo com o ser humano? A resposta para essa pergunta, sabe qual é? É que o príncipe deste mundo. A resposta dessa pergunta é que o Deus deste século, o inimigo das nossas almas, Satanás, tem operado entre as pessoas, entre o mundo, na sociedade. Isso está muito claro. E o inimigo das nossas almas tem feito manobras. Isso é importante você saber. O inimigo das nossas almas tem feito manobras diabólicas e exerce poder sobre boa parte das atividades humanas, não de todas. Mas o inimigo das nossas almas, o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, ele tem feito manobras, exercendo manobras diabólicas em atividades humanas. O trabalho dele é um só. Hoje, ele quer iludir as pessoas, fazendo com que elas fiquem anestesiadas. E parece que as pessoas realmente estão anestesiadas com essa questão, volta de Cristo, com essa questão, juízo final, com essa questão, arrependimento. Parece que as pessoas estão anestesiadas com essas coisas. Vai vivendo as suas vidas aí, desacreditando do juízo final. As ações do inimigo das nossas almas são pelo menos 5, tem mais, mas eu pontuei aqui 5 ações que o inimigo tem feito, nível mundial, e tem feito com que as pessoas fiquem anestesiadas e não levem em conta que o juízo está por vir. Como é que ele tem agido? Em primeiro lugar, ele introduz na mente das pessoas que o que importa hoje é prazer. Isso é uma ação do diabo. O que importa hoje é prazer, é sentir prazer. O que importa hoje é se divertir. O que importa hoje é se distrair. O que importa hoje é curtir a vida. Essa é uma ação do inimigo, onde ele traz uma anestesia para que as pessoas se divirtam, se distraiam, curtam a vida e esqueçam
desse negócio de juízo de Deus, desse negócio de salvação, desse negócio de arrependimento. Então ele está colocando na mente das pessoas que precisam se divertir, precisam se distrair, precisam curtir mais a vida. Não que isso seja pecado. Você pode curtir a vida, você pode se distrair, você pode, por exemplo, praticar um esporte, não é pecado. O pecado seria colocar tudo isso no lugar de Deus, priorizar essas coisas mais do que Deus, aí é que é o pecado. Mas o inimigo, ele é tão astuto que ele está induzindo as pessoas a se divertirem, a distrair, curtir a vida. Não é à toa, meus amados, que hoje se gasta mais de não sei quantos bilhões de dólares em entretenimentos. É show, é brinquedo, é novidade, é isso aqui, é aquilo ali, é coisa que aparece. Isso é uma artimanha. Segundo, o inimigo também tem apontado para as riquezas, tem chamado a atenção das pessoas quanto à riqueza. Ele fez isso com Jesus lá no deserto. Ele chegou para Jesus: vem cá, olha aí, ó, está vendo tudo? Tudo isso é meu, se prostrado me adorares. A estratégia é a mesma. O inimigo, ele tem colocado na mente das pessoas que o dinheiro pode comprar qualquer coisa, inclusive as coisas espirituais. Só que não. O inimigo também, ele tenta induzir dizendo: olha, você está sem paz? Você não tem paz? Qual que é a proposta? Você está sem paz? Você não precisa de Jesus, de evangelho, de oração, de igreja. Tem outros métodos para você ter paz. Tem métodos que são filosóficos. Tem métodos que são terapêuticos. E ele vai induzindo. Outra, ele coloca na mente das pessoas que elas já são naturalmente boas. Então o que o inimigo faz? Olha, vocês não são pecadores não. Tá? Ninguém é pecador não. Todo mundo é bom. Todo mundo é bonzinho. Você é trabalhador? Então tá bom. Você é respeitoso? Então tá bom. Você vem para a igreja a hora de vez? Tá bom. Todo mundo é bonzinho. Essa é uma artimanha. Ele tem colocado na mente das pessoas que elas são boas naturalmente, mas qual que é o objetivo dele? O objetivo é que as pessoas não precisam se arrepender. Pensa comigo, se eu sou bom, para que eu vou me arrepender? Não tem sentido. Se eu sou bom, não preciso de arrependimento. E por último, o inimigo tem iludido as pessoas que qualquer religião, você sabe disso, qualquer religião, qualquer filosofia que fale sobre Deus, já é suficientemente certa. Só que não. Tudo isso tem acontecido neste século. Tudo isso tem acontecido neste momento. Isso aí é nível mundial. E daí, a situação é para que as pessoas percam o foco, que haverá o juízo. E daí as pessoas começam a dar ouvidos, as pessoas começam a andar nos seus próprios caminhos, é o que está acontecendo. As pessoas começam a ter e desenvolver suas próprias vontades, é o que está acontecendo. E as pessoas começam a ter suas próprias escolhas, é o que está acontecendo. Então a história de hoje, ela se repete há tempos atrás, com relação ao texto que eu li agora há pouco. As pessoas iam desconsiderando a palavra de Deus, iam buscando outras coisas, iam dando ouvido a outras coisas, e tudo virou um caos, esquecendo que o juízo de Deus viria também. A história se repete hoje. De tudo isso que eu disse, as pessoas estão vivendo suas vidas, esquecendo que o juízo de Deus venha também. E queridos, igreja,
Eu gosto daquela palavra que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero dizer para a igreja que o juízo está por vir. O juízo vem. Não se sabe quando, mas vem. Só que, como aconteceu no passado, acontece hoje também. No passado o juízo viria, mas antes do juízo, Deus levantou o profeta, e falou a palavra, e muitos se arrependeram e voltaram para Deus. Hoje a história se repete de novo. Eu quero dizer que o juízo vem, o juízo está por vir, o juízo vai acontecer a qualquer momento, mas só que, como foi no passado, assim é hoje para nós. Antes do juízo, hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós estamos vivendo hoje o tempo da oportunidade. Vai vir o juízo, só que Deus é tão misericordioso, que antes que chegue o juízo, Ele deixa agora, hoje para nós, esse tempo da graça. Se é o tempo do juízo, é também o tempo da oportunidade. Para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas voltem para Ele. O fim dos tempos vem. O dia do juízo vem. A volta de Cristo acontecerá. Não se sabe o dia, não se sabe a hora. A palavra diz que Ele virá como um ladrão. Ninguém está esperando uma ação de assalto. De repente entra um ladrão. E vai acontecer assim. Ninguém espera. Está todo mundo anestesiado. Está todo mundo distraído. Olha lá o inimigo. Todo mundo está distraído. Está todo mundo anestesiado. Está todo mundo vivendo a sua vida, esquecendo do juízo de Deus. O tempo da salvação é agora. O tempo da graça é agora. O tempo da oportunidade é agora. Todo mundo. Contudo, ainda assim, tem muitas pessoas descrendo, como acontecia no passado. Não vai ter juízo nenhum, não. Lembra de Noé? Jesus falou, assim como no tempo de Noé, as pessoas casavam, brincavam, se divertiam, casavam, davam-se em casamento e tudo acontecia, e Noé pregando, e Noé exortando, até que Noé entrou na arca, e a distração da humanidade era tanta, que ninguém nem percebeu que ele havia entrado na arca, e que a porta se fechava, e aconteceu o dilúvio. É a mesma coisa, prefigura a mesma coisa para nós. As pessoas estão descrendo, ignorando o recado de Deus. Dentro de cada pessoa, de mim, de você, de cada pessoa, dentro de cada pessoa, existem duas vontades. Uma, dentro de nós, é fazer a vontade do mundo, das coisas do mundo. E a outra vontade é permanecer e fazer a vontade de Deus. Todo ser humano é assim. Por isso, hoje nós estamos nesse tempo da graça de Deus, antes que chegue o dia do juízo. No passado, Deus convocava os profetas. No passado, Deus levantava alguém inspirado por Ele para anunciar para o povo, olha, voltem, olha, busquem, olha, pare de brincadeira, olha, não viva a tua vida como tu está vivendo, não. E o profeta exortava as pessoas, e aqueles que acreditavam, se davam bem, eram salvos. Isso era no passado. Hoje, pela misericórdia de Deus, o juízo ainda não aconteceu, mas hoje as igrejas estão com as portas abertas. Hoje nós temos os pregadores, os missionários, os pastores, os evangelistas, os pregadores da palavra de Deus, entre aspas, como que profetas, fecha aspas,
anunciando para todos que queiram ouvir que o juízo vem. Já estou finalizando esta palavra. Você guarda isso. O juízo vem. O juízo vem. O tempo está próximo. Nós estamos vivendo os finais dos tempos. Jesus falou que nos finais dos tempos ia acontecer coisas espantosas. Eu estava olhando a televisão esse dia, e aquele incêndio lá, na ilha todinha. Que coisa espantosa. A Bíblia diz, Jesus falando que nos finais dos tempos ia haver nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, e tanta coisa. E é o que estamos vendo, é o que está acontecendo. E Deus, pela misericórdia, manda o profeta. Permite que as igrejas estejam com as portas abertas, que a palavra seja pregada, que a palavra seja anunciada. A troco de quê? A troco de as pessoas caiam em si e reconheçam que é o tempo da oportunidade, que é o tempo da volta, que é o tempo de estar com Deus, que é o tempo de se realinhar, que é o tempo de se consagrar, que é o tempo de vir, que é o tempo de obedecer, para escapar do grande dia do juízo. Eu quero considerar aqui esse versículo 11, que diz também uma coisa importante. O versículo 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, Deus dizendo, não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Palavra de Deus, pregação. A palavra de Deus, a pregação, vamos considerar a palavra de Deus em si, ela não volta para Deus vazia. Você entendeu isso? Ela não volta para Deus vazia. A palavra de Deus não fica no vácuo. A palavra de Deus não fica aí sem direção. A palavra de Deus não fica despercebida. Antes ela tem o poder. A Bíblia mesmo fala, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. O que significa eficaz? Significa que ela fica, significa que ela tem efeito. A palavra de Deus é uma palavra viva. E por ela ser uma palavra viva, ela tem duas vertentes. A primeira vertente, presta atenção, para quem recebe a palavra de Deus, para quem recebe, para quem aceita, e a palavra de Deus você sabe que é o próprio Jesus, porque diz lá, e o verbo, a palavra, se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. A palavra de Deus é o próprio Jesus, e quem recebe a palavra, recebe Jesus, e quem recebe a palavra que é viva, que é eficaz, que não volta para ele vazia, quem recebe, o que acontece? Quem recebe, quem aceita essa palavra, é abençoado com a vida eterna. Quem aceita essa palavra, quem aceita essa palavra, quem recebe, vive seus dias de paz. Quem aceita essa palavra, quem recebe, é enriquecido com a presença do Espírito Santo na sua vida. Quem recebe, quem aceita. Porque temos dois tipos de pessoas. Umas, as que aceitam. E o outro grupo, rejeita. Qual é o efeito de aceitar? Tudo isso que eu te falei. Quem aceita a palavra, aceita o próprio Jesus. Quem aceita a palavra, vai desfrutar de todas as belezas espirituais. Quem aceita a palavra, tem o Espírito Santo de Deus, tem uma vida abençoada, tem uma vida de paz e alegria e tranquilidade. Vai vir o juízo, mas eu estou em paz, porque eu tenho Jesus na minha vida. E quem rejeita, qual é o efeito? Quem rejeita, um efeito, condenação. Começa por aí. Condenação para quem rejeita. Pois rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o próprio Deus, é rejeitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é rejeitar
o Espírito Santo de Deus, a rejeitar o próprio Deus. E pior, vai encarar o tribunal de Cristo. Mas espera um pouco. O tribunal é para todos. A Bíblia diz que todos hão de comparecer ao tribunal de Cristo. O rico, o pobre, o preto, o branco, o crente, o incrente. Todos. O pequeno, o alto, o gordo, o magro. Todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. No dia do juízo, o mundo inteiro no tribunal de Cristo, no tribunal de Deus. Eis que chega o juiz, o próprio Deus, onde todos hão de encará-lo. Só que tem uma questão. Quem recebe a palavra, quem recebe Jesus, recebe um advogado. Um advogado. E o nome desse advogado é Jesus Cristo. Para quando acontecer o dia do juízo, a pessoa que recebeu Jesus, eu, você e muitos que receberam Jesus, vão comparecer diante do tribunal de Deus. Mas a gente, quem recebeu a palavra de Deus, está tranquilo, está tranquila, porque teremos um advogado que pleiteará a nossa causa. Amém, igreja? Quem recebe a palavra, o advogado vem junto, o próprio Jesus, para quando chegar no dia do tribunal, no dia da condenação, vem os acusadores e falam: olha, essa aí é assim. E vem o advogado e fala: não, ele entregou a vida a mim, eu transformei, eu salvei. Esse advogado, ele tem argumentos celestiais para nos livrar do grande tribunal de Cristo. Está pensando no grande tribunal? Está pensando no juízo de Deus? Você está pensando? Começa a pensar, começa a refletir. O problema não é só o tribunal. O problema é como está a nossa vida agora. O problema é como nós estamos vivendo agora. O problema é o que estamos fazendo agora. O problema é como estamos lidando com a palavra agora. O problema é como estamos lidando com esse convite agora que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo nesse culto. Essa é a questão. Todos nós vamos enfrentar esse tribunal. Mas como está a nossa vida hoje? O que nós temos feito? O que nós temos pensado? O que nós temos tratado? Onde está Deus na nossa vida? Que item que Ele ocupa? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º, é o último da fila? E não pode ser assim. Porém, tem essas pessoas que aceitam e tem os que ignoram. Em que grupo de pessoas você está? Só há 2 caminhos, só há 2 situações. Ou você aceita, ou você rejeita. Rejeitando, tem suas causas. Aceitando, também tem suas consequências. Eu quero dizer o seguinte, finalizando. Você entrou aqui nesta igreja hoje. Você entrou nessa igreja hoje. Ouviu a palavra. Não é minha palavra. É a palavra de Deus. Está ouvindo a minha voz. Mas a palavra não é minha. A palavra é a palavra de Deus. Você ouviu o recado de Deus para a sua vida. Aqui temos 2 situações. Para quem ainda não recebeu a Cristo. Para quem ainda não entregou sua vida a Cristo.
Para quem agora ainda não tem esse compromisso com Deus, para quem ainda não está buscando Deus em primeiro lugar na sua vida, hoje você tem a oportunidade de deixar essa palavra pelo Espírito Santo entrar no seu coração e ele convencer, porque quem convence não é o pastor, não é a palavra do pastor, não é a igreja, não é o hino cantado. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é a ação do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer um convite para você, que entrou aqui esta noite e ainda não recebeu a Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mas eu também quero fazer um outro tipo de convite, para aquelas pessoas que estão desviadas do Evangelho, que estão desviadas da fé. Quero fazer um convite para aquelas pessoas que esfriaram na fé. Outro dia eu encontrei um rapaz que ele era crente, era da igreja, firme na igreja, sujeito bom. De repente abandonou a igreja, abandonou o Evangelho, está vivendo a vida. E quantos casos temos assim? Eu quero falar para você que o maior fake news, maior mentira que está acontecendo hoje, é você perguntar para o sujeito, para a pessoa: e aí, você abandonou a igreja? A pessoa fala para você: olha, abandonei a igreja, mas não abandonei a Cristo. Isso é fake news. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, como é que eu posso abandonar a igreja e estar joinha com Cristo? Ele não aceita. Eu quero fazer um convite para você, meu querido, minha querida. Você que está desviado, você que está desviada, você que está fraco na fé. Eu não conheço a sua vida, não sei quem você é. Eu não conheço você, se você já aceitou Cristo ou não. Eu quero fazer esse convite. Eu faço esse convite porque tal qual fez Isaías, buscar a Deus, se render a Ele, era a palavra que o profeta dizia para a nação. Eu quero dizer para você, hoje é tempo de você buscar a Deus. Hoje é tempo de você reconhecer a Deus. Hoje é tempo de você tirar essa anestesia da sua vida e enxergar que o dia do juízo vem. Eu peço para a igreja ficar em pé nessa hora, por favor. A igreja entra em oração, por favor, nesta hora. Eu quero fazer esse convite para as pessoas. Você que entrou nessa igreja, você que ouviu essa palavra, você que foi tocado por Deus nesse momento, você que refletiu sobre essa situação, você que refletiu sobre este momento que nós estamos vivendo agora, que é o tempo da oportunidade, que é o tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E você pode achar Deus aqui nessa igreja. Deus está aqui. Deus está aqui. Como que eu tenho certeza? Porque a palavra diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então a presença de Deus está aqui no nosso meio. Eu não sei a sua vida, a sua condição espiritual, mas eu quero lhe fazer esse convite hoje em prioridade. Há alguém aqui entre nós que queira hoje, agora, nesse culto, receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Há alguém aqui? Se há alguém, por favor, saia do seu lugar, se aproxime aqui, nós apenas iremos orar pela sua vida. Você que entendeu essa palavra, você que entendeu essa mensagem, saia do seu lugar e nós apenas iremos orar pela sua vida. Confirmar aquilo que você sente no coração, de servir a Deus, de querer a Deus. Há alguém? O tempo oportuno é hoje. Deixa para domingo que vem. Essa ideia é maligna. Deixa para o próximo culto. Essa ideia é maligna. Deixa para depois. O amanhã não existe. O amanhã não nos pertence. Se há alguém que queira aceitar a Cristo, esse é o momento. Mas quero fazer o segundo convite. Aquelas pessoas, como eu falei, que estão fracas, desviadas na fé. Não tem nenhuma vergonha de se reconciliar com Deus. Não tem nenhum problema de você se alinhar com Deus. Não tem nenhum problema de você voltar e obedecer a Deus. Eu não conheço sua vida, não conheço você.
Se você, meu irmão, se você, minha irmã, abandonou Deus pelo caminho aí, está frio na fé, está fraco, está nesse fake news aí, eu não estou servindo a Deus em igreja nenhuma, mas eu estou bem com Deus. Isso é fake news, isso não existe. Isso não existe. Igreja é o corpo de Cristo, é nosso dever estar na igreja. Então eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, você que está afastado, afastada, se reconcilie hoje com Deus. Há alguém nessa condição? Vem aqui para a gente orar. A gente só vai orar por você. O silêncio, quero crer que todos estão alinhados com a fé em Cristo, todos estão preparados. Quero crer, em nome de Jesus, que está tudo na paz. Então que a paz de Deus permaneça na nossa vida. Fecha os teus olhos mesmo assim. Meu Deus de paz, meu Deus de amor, Deus de todo poder, digno é o Senhor de toda honra, de todo louvor. Meu Deus, aquilo que o Senhor trabalhou no meu coração, entre aspas, como um profeta de Deus, fecha aspas, tomei aqui à frente e falei da tua palavra, Pai, e ela foi exposta. E que cada um, inclusive eu mesmo, inclusive eu que preguei, que eu venha refletir sobre esta situação, de buscar ao Senhor quanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está próximo. A gente sabe que o Senhor está muito próximo, literalmente o Senhor está próximo, está aqui nessa igreja e em todas que pregam a tua palavra. Mas literalmente o Senhor está próximo, porque o Senhor está no nosso coração, porque o Senhor está na nossa vida. E às vezes a gente até orando, parece que a gente orando vai levantar a mão assim, de tão próximo, parece que vamos tocar no Senhor. Oh Deus, isso é a proximidade que a gente sente, que o Senhor está próximo. Eu sinto que o Senhor está próximo. Oh meu Deus, misericórdia do teu povo, abençoe cada um, cada uma. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.